Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. E hoje vamos discutir um tema que afeta diretamente o bolso e a vida financeira do brasileiro, a reforma tributária. Um projeto que ficou anos e anos engavetado no Congresso e que finalmente foi aprovado. Agora, a expectativa é pela regulamentação e transição para o novo sistema fiscal. No entanto, as modificações na cobrança de impostos ainda têm gerado tanto expectativas quanto dúvidas sobre o que de fato mudará na rotina das pessoas e na relação de consumo. Por isso, o programa desta terça abre espaço para dar a você, contribuinte, as respostas sobre a reforma tributária. E o nosso primeiro convidado, já está aparecendo aqui, é o advogado tributarista Guilherme de Ferreira, pós-graduando em Direito Tributário e diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, a quem eu cumprimento e agradeço já pela presença no Aparecida Debate. Tudo bem, Guilherme? Boa noite para você. Tudo bem, boa noite. Eu que agradeço estar aqui falando um pouco com vocês. A primeira pergunta não poderia ser outra, né? O que de imediato muda na vida do brasileiro com a reforma tributária? É para já ou vai ter que esperar um pouco? Bom, de imediato, nada muda na vida do brasileiro em relação à reforma tributária. Até porque ela será uma reforma gradual. Então, demorará aí por longos 30 anos, nós estaremos então em uma transação. Mas 8 anos principais para a mudança, de fato, da nomenclatura e forma de cobrança dos tributos, dos impostos. Mas, em regra, de início, nada muda. Parece um pouco complexo, né? Mas eu vou pedir para você tentar, de uma forma resumida, explicar para a gente como é que será a implantação desse novo sistema tributário brasileiro a partir da aprovação da reforma pelo Congresso. Então, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional em 2023, primeiro passo. O segundo passo foi a aprovação da PLP 68 do ano passado, que veio para regulamentar o que trouxe a emenda à Constituição. Agora, no ano de 2025, terão novas aprovações de legislações, leis complementares. Essas leis complementares, elas vão vir como um timoneiro para dar, de fato, como que será feito as cobranças dos impostos, como que eles acontecerão. Então, esse ano nós teremos novas aprovações. Mas, basicamente, o que acontecerá? E serão extintos ao longo do tempo, teremos um prazo gradual para isso, será extintos os impostos PIS, COFINS, ICMS, ISS e o imposto seletivo também. Todos esses impostos, eles se transformarão em um, que se chama IVA dual. Contudo, esse IVA dual, ele como nome IVA dual de 2, ele será então o CBS e o IBS. No final, a ideia que a reforma tributária trouxe seria que tivesse uma simplificação. Então, que a gente tiraria ali 5 impostos, se transformariam em um, que na verdade virou 2. E a gente vai ter também um imposto do pecado, né? Então, vai ter mais um imposto seletivo, IS, que vai ser implementado. Então, de fato, a gente vai tirar 5 para colocar 3 impostos. De fato, é uma simplificação que demandará uma certa... Vão ser feitas legislações, demandará uma graduação, porque vamos conviver um tempo com um sistema e com outro, mas para o que o final venha essa simplificação. Que é aí a transição, né? Agora vai haver um período teste de cobrança dos novos tributos ou não? Sim. O início dessa transição, ela será um período teste. Então, de início, será feito um teste da nova alíquota dos novos impostos junto com os impostos atuais. Então, será feito um teste, primeiro, para saber se a alíquota não ultrapassou. O que é a alíquota não ultrapassar? Se não, de fato, o imposto que era pago anteriormente não ficou mais caro para o contribuinte. E o contribuinte que eu falo são as empresas, de fato, que é o primeiro influenciado nisso tudo. Que depois, por final, por efeito cascata, no final o consumidor final sente. Mas, de início, são as empresas que são alavancadas em relação aos impostos. Então, será feito, sim, um teste onde serão colocados os novos impostos, o IVA dual, o imposto do pecado, também o imposto seletivo, eles serão colocados junto com os impostos atuais, para saber se as alíquotas vão estar de acordo com o que foi projetado e planejado pelo Congresso. A gente vai se acostumando, né? Eram tantas siglas, agora vai pelo menos simplificar por umas 2 ou 3 siglas de impostos que serão cobrados. Então, pergunto para você,
quais são aqueles principais tributos que deverão incidir sobre o cotidiano do brasileiro. A gente sai para comprar um pão, sai para comprar um leite, sai para um restaurante, ou seja, o que é aquilo que a gente vai pagar no dia a dia? Beleza. Quando você faz a compra de um produto ou você contrata uma prestação de serviço, se você tiver a curiosidade e pegar uma nota fiscal daquele produto que você contratou, que você comprou, lá vai estar discriminado o valor do produto e os impostos. O ruim que, nesse sistema que ainda não mudou, o sistema tributário, podemos dizer, o antigo, era muito complexo, porque apesar de aparecer lá o ICMS, por exemplo, na venda de produto, dentro daquele ICMS estava o PIS, COFINS, e aí tinha muita incidência, porque ele era cumulativo. Isso era muito difícil, até mesmo para o consumidor final entender. Agora, com o IVA dual, a ideia é que ele seja um mais fácil de você entender. Porque vem o valor que o empresário comprou, o empresário vai vender, e em regra você pega o lucro dele, o lucro que ele teve é tributado esse lucro. Essa é a ideia principal. A gente sabe que é mais complexo, mas se for falar em linhas gerais é assim. Então, para o consumidor final, em regra, ele pegar a nota fiscal, ele vai entender de fato o que ele pagou de imposto ali. Então, essa seria uma das simplificações também. Para o consumidor final, muda em relação ao ICMS, aí vai virar o IBS. ISS vai virar o IBS também. O que é o ISS? Era prestação de serviço. Então, prestou o serviço, você tinha que pagar o ISS, agora vai se tornar o IBS. ICMS, quando você comprou um produto, você tinha que pagar ICMS do produto, já vinha junto, na nota fiscal era o valor final. Agora vai ser o IBS também, porque eles vão se unificar. Já PIS, COFINS, que incidia em cima de ICMS, esse PIS, COFINS vai virar o CBS, vai vir também discriminado dentro da nota. A questão é, né, agora fiquei pensando nisso, Guilherme, debatendo com você aqui, o brasileiro ele reclama bastante da quantidade de impostos que paga, mas não tem essa prática, né, de conferir na nota fiscal o que de fato está pagando pelo produto ou pelo serviço que consome, né? Sim, na verdade, eu acho que às vezes dá até uma tristeza para o brasileiro, né? Se ele pegar ali a nota fiscal e for ver o que ele paga de imposto. Porque, às vezes, a gente fazendo a conferência, principalmente no de produtos, a gente vê que a incidência de imposto é muito maior. Então, ali, de fato, a empresa, ela não lucra o que ela tem ali dentro da nota fiscal. Ainda mais quando a gente trata de produto. Produto mesmo, o lucro líquido mesmo de uma empresa que produz, que produz ou às vezes faz a revenda, o lucro ali vai estar na margem de 5% a 20%, a depender do tipo de produto que faz. Então, você vê que é uma margem de lucro muito baixa. Por quê? Porque o restante tudo é custo operacional, que aquela empresa tem, e também que é em relação a imposto, que é muito alto para os empresários. E aí acaba influenciando, porque a empresa repassa isso tudo para o consumidor final, porque ele precisa lucrar também para estar fazendo aquele serviço. Então eu pergunto para você, Guilherme, o que eu acho que todo brasileiro está querendo saber, né? A reforma tributária apenas vai simplificar o sistema tributário brasileiro ou o brasileiro vai pagar menos impostos com a proposta? Infelizmente, a reforma tributária ela não veio com viés de redução de impostos. O viés da reforma tributária é unicamente de simplificação. Alguns setores serão muito mais tributados, outros setores menos. O setor de serviços será o que mais será tributado, porque hoje o setor de serviços paga ISS. E o ISS, em regra geral, em média geral do Brasil, paga-se 5%. Com a implementação do IBS, que o ICMS vai ser unificado com o ICMS, vai virar o IBS, ele vai pagar a alíquota que pagava a produção. Então, ali vai subir para 30 e tantos por cento. Então, já vai ter um aumento. E o prestador de serviço ele terá duas opções. Ou ele vai passar esse valor que ele vai pagar a mais de imposto para o consumidor final, ou ele vai deixar de ter esse lucro, que é muito ruim para o prestador de serviço. Já para quem produz, para a produção, isso sim possivelmente terá uma redução, porque a produção será, então, ele equalizada, aumentará na prestação de serviço para baixar na produção de produtos. Então, em regra, produtos pode ser que tenham uma redução em indústrias. Essas serão as maiores beneficiadas. Eu ia perguntar justamente isso para você. A reforma tributária vai aumentar os preços de produtos e serviços, consequentemente? Serviços, consequentemente, serão aumentados, porque os prestadores de serviços pagarão mais impostos. Ele vai deixar de pagar o ISS, vai pagar IBS. E o IBS, a alíquota, que hoje é 5%, vai subir para mais de 30%.
Então, o prestador de serviço ele pagará mais imposto. Aí caberá ao prestador de serviço se ele vai reduzir sua margem de lucro, o que é ruim para o mercado em si, ou se ele vai aumentar o valor da sua prestação de serviço, o que também é ruim para o mercado em si. Já produtos, as indústrias, elas poderão ser beneficiadas dessa reforma tributária. Como não vai ter mais aquela cumulatividade, tudo aquilo, as indústrias, então, terão um custo menor, um custo reduzido dos impostos, o que pode refletir no produto final. Então, eles podem, então, levar o produto mais barato para o consumidor. Essa é a expectativa da reforma. Nossa expectativa também enquanto consumidores, né? Pergunto para você, Guilherme, o imposto de renda sofrerá alguma mudança com a reforma tributária? Não, essa reforma tributária, apesar dela ter esse nome, reforma tributária, ela foi unicamente em relação a questões de uso e consumo, podemos assim dizer. Então, são de bens. O que eu tenho de bens, porque, por exemplo, lá a reforma tributária entrou IPVA, entrou ITCD, que é de transição, de quando você vai doar algum bem, ou quando você recebe, então, algum bem de causa-mortes. Então, mudou ITCD, mudou IPVA e mudou ICMS, ISS, PIS, COFINS. Por exemplo, imposto de importação não entrou dentro da reforma tributária, imposto de renda não entrou dentro da reforma tributária. Isso serão reformas que terão que ser feitas, têm que ser feitas, mas posteriormente o governo, o Congresso vão ter que, então, trazer alguma reforma dentro da emenda da Constituição ou leis complementares para fazer modificações. Guilherme, como funciona o cashback na proposta aprovada pelo Congresso? Isso é o que muita gente tem falado também, né? Despertou mais curiosidade, expectativa em relação a isso. O cashback, ele veio pela emenda à Constituição, então na reforma tributária, onde mudou a Constituição Federal, veio a possibilidade do cashback. A PLP 68 trouxe também a questão do cashback, falou que vai existir o cashback dentro do IVA dual, contudo, ainda assim necessita de uma lei complementar. A lei complementar vai vir para definir como funcionará o cashback, porque a ideia geral do cashback é o quê? Pessoas de baixa renda vão lá e compram um produto. Comprou o produto, aquele valor do produto vai vir, então, uma porcentagem do que ela pagou para que ela possa usar na compra de outro produto. Então, essa seria a ideia do cashback. Agora, porcentagem, o quanto que ela poderá usar e como ela poderá usar, isso terá que ser definido por lei complementar, que será criada nesse ano de 2025. Você, como advogado, né, da área tributária, né, eu pergunto a sua opinião, vantagens e desvantagens para o contribuinte, para nós, né, consumidores brasileiros, da reforma tributária. A desvantagem principal da reforma tributária é em relação à prestação de serviço, porque essa será terá um aumento muito expressivo em relação ao imposto, o que será possivelmente repassado ao consumidor final. Agora, as vantagens são duas principais. A primeira é a simplificação. Então, se de fato for simplificado esses impostos, se for fácil tanto da contabilidade quanto do judiciário de analisar uma situação processual, contábil, for fácil ali a sua aferição, isso vai ser bacana, porque essa é a ideia principal. E a segunda vantagem que eu vislumbro é que, se de fato tiver essa simplificação e uma desoneração das indústrias, que os produtos, eles então poderão ficar mais baratos. E dependerá também da indústria querer reduzir, e assim como as revendas quererem reduzir o lucro deles para que então esse produto fique mais barato para o consumidor final. Em uma das perguntas, você já acabou respondendo sobre isso, que eu vou perguntar para você, mas falou mais da indústria, né? Eu pergunto para você o impacto da reforma tributária para as pequenas e médias empresas. Qual é o impacto dela? Pequenas e médias empresas dependerão da modificação do Simples Nacional. O Simples Nacional ele está vindo já com algumas modificações para poder se adequar à reforma tributária, porque o Simples Nacional ele é algo à parte. Então, ele, de fato, ele veio para simplificar, então era uma forma de tributação totalmente simplificada para a empresa. E quem entrava ali, geralmente, era empresa de pequeno e médio porte. Elas entravam o quê? Porque elas pagavam uma guia. Já quando você não está no sistema do Simples Nacional, você paga vários tributos e várias guias diferenciadas, o que é muito mais complexo. Então, o Simples Nacional, ele, em regra, ele não sofre o impacto direto da reforma tributária, mas ele tem que se adequar. Porque dentro do Simples Nacional tem cobrança de PIS, COFINS, ISS, ICMS, e isso mudará, deixará de existir e se tornará em IVA dual. O IVA dual ele tem que ser abrangido pelo Simples Nacional. Então, dependerão das mudanças.
Se as mudanças forem apenas de adequação de mudança dos impostos e não repassar isso para as empresas de pequeno e médio porte que estão inclusas no Simples Nacional, essas viverão a vida tranquila, não terão impacto direto. Agora, se, por exemplo, a caso de prestação de serviço, que ele vai ser muito mais onerado, se isso for repassado para dentro do Simples Nacional, possivelmente as empresas, principalmente as empresas de prestação de serviço, serão mais oneradas através dos impostos que repassará para o consumidor final, o que pode ser prejudicial, porque por elas serem pequenas e médias empresas, elas não conseguirão concorrer com as grandes empresas que têm uma possibilidade de margem de lucro, de modificação da sua margem de lucro maior. As pequenas e médias empresas não têm essa possibilidade. Elas têm que ficar naquela margem de lucro média para poderem subsistir. Falamos do contribuinte, do consumidor, das pequenas e médias e também das indústrias, né? Faltou falar apenas de estados e municípios, né? Qual é o impacto para eles da reforma tributária? Os estados e municípios serão impactados pela reforma tributária, por quê? Trazendo de novo a sopa de letras, né? O ISS era o de prestação de serviço, e o ISS ele é direcionado para os municípios. O ICMS, que é o de venda de produto, esses eram direcionados ao Estado. E agora, o ISS e o ICMS, que era município e Estado, vão se tornar um IBS. Ou seja, o Estado e município receberão apenas de um imposto. Então, esse imposto será unificado. Agora, será feito um conselho gestor, onde esse conselho gestor definirá como será a distribuição entre os estados e os municípios desse novo imposto. Porque antes era muito bem separado. O ICMS entrou, esse ICMS é direcionado para o Estado. ISS entrou e é direcionado para os municípios. Então, era fácil a separação. Agora que será um único imposto, o conselho gestor, ele terá que trazer essas definições, isso também será, vão trazer através de leis complementares, leis posteriores e também através de normativas do conselho gestor para definir como que será distribuído essa arrecadação. E isso terá que ter lógico, um grande estudo em relação a cada município e a cada estado para saber de fato quanto que cada um tem que receber desses IBS recebido no final. Só para concluir, porque ficou essa curiosidade também, porque a gente paga impostos no começo de todo ano, um para o município, IPTU, e outro para o estado, IPVA, que é sobre propriedade de veículos automotores, né? Muda alguma coisa nesses impostos que a gente não tem jeito de escapar deles, né? A gente tem mesmo que desembolsar agora em janeiro? Não, esses continuam o seu direcionamento, então o IPTU continua direcionado e o IPVA continua direcionado para o Estado, da mesma forma, o IPTU para o município, IPVA para o Estado, esse não teve a modificação. O que modificou, principalmente no IPTU, foi que, anteriormente, para ter aumento no valor do IPTU, teria que ser aprovada uma lei. Então, uma lei dentro do município para que teria que mudar principalmente o Código Tributário Municipal da cidade, para que então pudesse ter um aumento ou mudanças dentro do IPTU. Com a emenda à Constituição, autorizou que os municípios então possam fazer mudanças de alíquotas, de valores dentro do IPTU, aumento, né, principalmente, sem a necessidade de uma lei. O que, de fato, traz uma certa insegurança jurídica para nós, contribuintes. Então, a gente tem um imóvel e pode ser que ano que vem venha uma nova base de cálculo, uma nova cobrança e a gente não saiba como, porque não veio uma lei, não foi noticiado, foi apenas um ato normativo que fez essa mudança. Então, essa é a principal mudança. No IPVA, a mesma situação, deu uma maior flexibilidade para os estados para poderem modificar questões do IPVA. De qualquer forma, né, Guilherme, eu agradeço muito sua participação. É bom o brasileiro ficar atento, acompanhar o passo a passo da regulamentação, da implantação da reforma tributária, porque isso diz respeito diretamente ao que você gasta, ao que você paga para o governo, né? Muito obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate, foi um prazer ter te conhecido, viu? O prazer é todo meu, um prazer a todos que nos escutaram e nos estão vendo aqui também. Valeu, um abraço para você. Seja sempre bem-vindo na TV Aparecida. Estamos de volta com o Aparecida Debate e nesta terça falando sobre a proposta de reforma tributária, as mudanças na cobrança de impostos e as vantagens e desvantagens do novo sistema fiscal brasileiro. Nesse segundo bloco, a gente conversa com a Melina Rocha,
que faz parte da equipe do Observatório da Reforma Tributária da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também coordenador executivo do projeto IVA no século XXI, do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV de São Paulo, também é consultora internacional especialista em IVA, a quem eu cumprimento e agradeço já pela presença aqui no Aparecida Debate. Melina, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua presença, a sua participação. A outra convidada é a Sarina Manata, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Sarina, muito obrigado, viu, pela presença. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar falando com vocês sobre esse tema aí tão relevante. Eu digo que no primeiro bloco a gente fez mais uma análise daquilo que vai mudar no sistema tributário brasileiro, o que foi aprovado com a reforma tributária pelo Congresso Nacional, as etapas várias que vamos passar ainda, né? Aprovação, regulamentação, transição. Agora com vocês duas é para a gente debater mesmo os principais pontos da reforma tributária, porque como diz o Aparecida Debate, para que você forme a sua opinião, a gente está oferecendo essa oportunidade. Então eu pergunto para você primeiro, Melina, qual a sua posição em relação à reforma tributária? Eduardo, a minha posição é muito positiva, sou uma entusiasta e defensora da reforma tributária. Eu acho que a gente está sendo atrasado, né? Nós estamos atrasados em fazer essa reforma tributária, porque é uma reforma que a gente está tentando desde 1988, com a nossa Constituinte. Então, exatamente essa reforma que está sendo implementada agora, a gente já tem tentado, né, aprovar, implementar há mais de 30 anos. E nós estamos atrasados em comparação aos outros países do mundo. Nós temos mais de 170 países no mundo, exatamente 175 países, com esse modelo que vai ser implementado, o Imposto sobre o Valor Agregado, ou Imposto sobre o Valor Adicionado, né, pode ter esses dois nomes. Então, veja, a maior parte dos países do mundo, se a gente vê pela ONU, a ONU tem 183 países, então 175 desses países que existem no mundo têm esse modelo, então nós estamos muito atrasados na implementação desse modelo, que é o modelo mais moderno de tributação do consumo que existe no mundo. Mais moderno, mais eficiente, que traz mais segurança jurídica para os contribuintes, né, tanto as empresas quanto os indivíduos. Então, eu sou muito positiva, defensora da reforma e acredito que ela vai trazer coisas muito positivas para o consumidor, para o cidadão e para as empresas do nosso país. Sarina, sua posição quanto à reforma tributária, por favor. Acho que todo mundo concorda que o sistema atual é caótico e, de fato, realmente precisava ser melhorado, né? Acho que houve uma reestruturação, não só agora por esse PLP 68, mas pela emenda constitucional 132, que realmente reestruturou todo o sistema tributário, aí, constitucional, inclusive. Acho que a reforma é algo reivindicado aí por todos os contribuintes, com certeza, acho que vai trazer simplificação, uniformização das regras, que é uma grande, realmente, complexidade e dificuldade dos contribuintes empresários entender tudo isso. Eu acho que a gente ganha em relação à simplificação, mas no lado do contribuinte, especialmente o que a FEComércio representa, que é o setor de comércio e serviço, há uma grande preocupação de quanto a gente vai pagar por essa reforma tributária. Acho que o ponto central é quanto vai custar a mais para o contribuinte, e aí especialmente do setor de serviço. Sarina, eu continuo com você então. Esse é o principal ponto negativo, digamos assim, que você citou aí sobre a reforma tributária? Eu acho que são dois, né? Acho que primeiro esse período de transição que a gente vai ter aí de 2000, alguns anos convivendo com os dois regimes, então esse início causa uma grande preocupação, porque o contribuinte vai ter que cumprir todas as obrigações, efetuar o recolhimento do sistema atual, que é complexo, e ao mesmo tempo ele aos poucos, vai sendo implementado os novos sistemas, que é algo que ainda vai causar muita insegurança, né? A gente teve décadas para definir alguns conceitos relevantes, como o que é circulação de mercadoria, então inevitavelmente a gente vai ter algumas discussões aí pela frente. Então esse período de transição é um ponto aí que causa preocupação, e a questão de quanto vai se pagar, né? Para a gente ter ideia,
A questão é que todos vão pagar a mesma coisa, com raras exceções, né, já previsto na Constituição, alguns setores, inclusive do setor de serviço, eles vão pagar, ter uma tributação reduzida, né? Então, a gente tem tributação, tem alguns que não vão pagar nada, vai ter uma redução de 100%, alguns vão ter uma redução de 60%, outros de 30%. Inclusive, o setor de serviço, alguns estão contemplados, setor de educação, de saúde, até as profissões regulamentadas, como advogado, ele tem uma redução, por exemplo, 30% neste último caso. Mas aqueles que caírem na regra geral, comparando com o que se paga hoje, realmente há essa preocupação, porque você imagina, hoje um setor de serviço, quanto ele paga? Ele paga no máximo 5% de ISS. E daí, em relação ao PIS e COFINS, depende do regime, mas a grande maioria do setor de serviço é uma média empresa, então vamos supor que ele está no regime do lucro presumido, ele paga 3,65%. Claro que é um regime cumulativo, não é a mesma sistemática que a gente está falando, que permite o creditamento, mas mesmo assim, o que acontece é que no setor de serviço, mesmo que a alíquota, se a gente falar, mesmo em 26,5%, que seria a expectativa, a projeção da menor alíquota, mesmo 26,5%, há um grande salto em relação às alíquotas. Claro que elas não se comparam, né, que a gente está falando de regimes diferentes, a gente está fazendo uma tributação por fora, mas mesmo assim, o setor de serviços, os empresários, de uma forma geral, que participam aqui dos conselhos da FEComércio, vê com grande preocupação, porque se ele não tiver tantos créditos, ele talvez não consiga repassar esse aumento integralmente para a cadeia. Então, seja para o consumidor final, seja mesmo para uma empresa que vai ter o crédito na cadeia consequente, talvez ele não consiga repassar todo esse aumento que o setor de serviço tenha, e ele talvez tenha que absorver aí parte desse aumento aí, que para o setor de serviço pode ser substancial. Melina, então está na sua vez para você ou contraditar a Sarina, né, para você colocar a sua opinião também, por favor, fique à vontade. Bom, Eduardo, eu queria só chamar a atenção que a reforma é uma reforma global, né, que engloba todos os setores e é assim que a gente deve olhar para ela, né. Então, primeiramente, ela vai diminuir ou eu diria até eliminar os principais problemas que a gente tem hoje globalmente no nosso sistema tributário, sem olhar para um setor específico, né, e daí depois eu vou falar especificamente sobre o setor de serviços. Então, como a Sarina já falou, vai simplificar imensamente, porque vai eliminar uma série de tributos totalmente distorsivos, fragmentados, como ela mesma falou, a gente tem toda a discussão se é circulação de mercadoria, se é serviço, então, essas discussões com relação à natureza jurídica da operação e sobre qual tributo específico que vai incidir sobre determinada operação, todas essas discussões vão se terminar, vão acabar, porque esse tributo, o Imposto sobre o Valor Agregado, ele tem a base ampla, ele incide sobre toda e qualquer operação que tenha por objeto bens e serviços. Então, todas essas discussões vão acabar tendo em vista que esses novos tributos têm a base ampla, então você não precisa mais ter esse tipo de discussão. Em segundo lugar, nós vamos ter algo muito importante, que é pilar dessa reforma, que é o creditamento amplo. O que significa isso? Significa que todo o IVA, todo o IBS, CBS, que o empresário pagar no meio da cadeia, vai ser recuperável, ele vai poder tomar crédito. E o que é o crédito? O crédito nada mais é que uma devolução disso que ele pagou nas aquisições dele, seja aquisições de máquinas, de equipamento, de eletricidade ou de um outro serviço que ele utiliza na sua atividade comercial ou qualquer tipo de insumo de material, etc. Né? Hoje, todos os tributos que a gente tem, como ICMS, IPI e o próprio ISS, que por si só é cumulativo, tem restrições à cumulatividade. E por que é ruim essa restrição à cumulatividade, à não cumulatividade, né? Por que a restrição ao creditamento é tão ruim? Porque quando você não tem esse dinheiro devolvido de volta em forma de crédito, quer dizer que vai ser um custo para esse empresário vai ter um custo maior na sua atividade econômica, porque ele não pode tomar crédito daquilo que ele pagou em relação
aos tributos nas suas aquisições. Com isso, os preços aumentam ao consumidor final, porque o empresário não pode recuperar esse crédito, né, o que a gente chama de cumulatividade da cadeia, imposto em cascata, né, resíduo tributário que vai se agregar ao preço final dos produtos. Então, a reforma, ao eliminar esse resíduo tributário, ao permitir o crédito amplo e restrito, vai, como eu sempre digo, limpar a cadeia produtiva, vai diminuir os custos dos empresários, de modo que o preço do produto final que vai chegar ao consumidor vai ser mais barato por conta dessa redução de custos. Então, a preocupação da Sarina com relação à transição, em primeiro lugar, eu acho que a transição ela é necessária e foi uma demanda dos próprios empresários, primeiro para se ajustar ao novo sistema, né? Obviamente que um tributo novo vai requerer um ajuste, né, dos sistemas, da forma de implementar a nota fiscal, etc., mas também para a própria calibragem da alíquota, né, principalmente para o IBS, porque a alíquota vai ser calibrada de modo a manter a carga tributária global que se tem hoje, né? Então, há uma conta colocada na Constituição, né, e no PLP 68, que fala que a alíquota tem que ser calibrada de modo a manter a carga tributária, né? Então, é por isso que esse período de transição ali é importante, justamente para que essa calibragem da alíquota seja a alíquota necessária para não aumentar a carga tributária. E com relação especificamente ao setor de serviços, durante a tramitação da PEC, né, e agora com o PLP 68, esse tipo de discurso que a Sarina acabou de colocar foi muito difundido, né, e a gente chama até, de certa forma, um pouco de fake news. Primeiro, né, porque a gente tem hoje uma distorção, obviamente, da tributação de serviços e de produtos industrializados, por exemplo. A gente tem uma super tributação dos produtos industrializados, com alguns produtos tendo a tributação acima de 60%, 70%, enquanto os serviços, como a Sarina bem falou, tem a tributação máxima de 5%. O que justifica essa diferença? Nada justifica essa diferença. Nenhum país do mundo tem essa diferença tão gritante de carga tributária entre produtos industrializados, né, qualquer coisa que você consuma que seja industrializado, e serviços que basicamente são consumidos por uma parcela de população de alta renda, né? A maior parte dos serviços são consumidos por população de alta renda. Nada justifica essa discrepância que a gente tem hoje. O que a reforma vai fazer? A reforma vai equilibrar a carga tributária dos setores de modo a reduzir exponencialmente essa carga tributária que eu falei que chega a 70%, 80% de produtos industrializados, né? Então, o celular, que a população de baixa renda consome, a televisão, tudo isso tem uma tributação altíssima, né? Enquanto serviços que são consumidos de alta renda têm uma tributação reduzida. Nada se justifica ter essa diferença de tributação, e a reforma vai simplesmente equilibrar esses setores de modo a ter uma tributação média, né, entre 80% e 5%, digamos assim, né, não vai ser bem a média, obviamente, porque é um outro cálculo que se faz, né, eu estou simplificando. E, além disso, uma última coisa que eu queria contrapor, a maior parte dos prestadores de serviços, grande maioria, imensa maioria, está no regime do Simples, ou do MEI. E esses dois regimes, nada vai mudar com a reforma, eles vão continuar podendo optar pelo regime do Simples, apurar pelo regime do Simples, com as alíquotas da tabela do Simples. Então, não é verdade, né, para a maior parte dos prestadores de serviços que vai aumentar a carga tributária, porque não vai se aplicar a alíquota padrão do IBS e da CBS, mas sim a alíquota que está dentro do regime Simples e do MEI. E para essas pessoas nada vai mudar, né? Então, essas as minhas contrapontos, né, a essa, digamos assim, questão sobre o setor de serviço, que na realidade não bem, digamos assim, o que vai acontecer na realidade. Sarina, eu vou dar um tempo para você também poder responder, mas a gente está com um tempinho ainda nesse segundo bloco, antes da gente ir para o intervalo, mas eu vou deixar já uma pergunta, né? Pedir para vocês responderem rapidamente para a gente ganhar o tempo aqui para poder fechar o bloco, né? Quem a proposta aprovada pelo Congresso vai mais beneficiar? O contribuinte, as empresas, estados ou municípios? Sarina.
beneficiar, acho que os consumidores finais, né? Acho que traz transparência, acho que esse ponto é extremamente relevante. O contribuinte vai saber, de fato, o consumidor final vai saber, de fato, quanto ele está pagando tributo. Hoje, no documento fiscal, há uma estimativa de tributo, mas, claro, não é o valor exato. Então, sabendo efetivamente quanto se paga de tributo, acho que vai aumentar a cidadania fiscal e ele vai poder cobrar mais aí dos órgãos públicos da contrapartida, que realmente hoje é bem deficiente. De fato, né, Melina, é tanto imposto que a gente paga hoje que fica até confuso daquilo que a gente de fato está pagando sobre um produto e um serviço, né? Pelo menos vai simplificar tudo isso, né? Não, com certeza, eu concordo com a Sarina que o consumidor final vai ser muito beneficiado, porque vai ter mais transparência na carga tributária que ele está pagando, mas igualmente as empresas vão ser também muito, muito beneficiadas por conta da simplificação, vai reduzir as obrigações acessórias exponencialmente, e também por aquilo que eu acabei de falar, que é o creditamento pleno, que vai reduzir o custo para produzir, para comercializar, para prestar serviço, de modo que ele vai poder repassar e vai poder cobrar um preço menor, já que o seu custo vai ser menor. Então, todas essas distorções que a gente tem hoje no atual sistema, ao serem eliminadas, elas vão beneficiar, sim, muito as empresas, e elas, acredito que vai ter mais investimento produtivo no nosso país em razão disso. A gente vai fazer uma pausa no nosso debate aqui hoje sobre a reforma tributária. Temos mais um bloco para conversar ainda, tá? A gente vai voltar, inclusive, no terceiro bloco com um dos pontos principais dessa proposta aprovada pelo Congresso, que é o chamado IVA, mas é daqui a pouquinho, viu? Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca a reforma tributária, as mudanças na cobrança de impostos e as vantagens e desvantagens do novo sistema fiscal brasileiro. As nossas convidadas são a Melina Rocha, que faz parte da equipe do Observatório da Reforma Tributária e coordenadora executiva do projeto IVA no século XXI do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV de São Paulo, também é consultora internacional especialista em IVA, e também a Sarina Manata, que é assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Então vamos seguir para o nosso terceiro e último bloco aqui do Aparecida Debate, tentando ganhar tempo, porque o assunto é complexo, a gente precisa de bastante tempo para poder compreender tudo isso que vai acontecer nessa transição do atual sistema tributário para esse novo que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E um dos principais pontos, como eu estava dizendo no final do último bloco, do segundo bloco, é o IVA. O que vocês poderiam falar mais sobre o IVA dentro desse contexto do novo sistema fiscal brasileiro? Eu começo por você, Sarina. Acho que a adoção do IVA acho que é algo positivo. Ele realmente tem vários aspectos aí relevantes, que inclusive no mercado internacional em relação ao Brasil, as regras da OCDE, eu acho que é um aspecto positivo, porque ele traz uma uniformidade realmente da legislação, ele permite aí, como a Melina disse, um creditamento amplo, a tributação por fora também, que é um ponto aí bem complexo que a gente tem na atualidade, em relação a pagar tributo sobre tributo e não sobre receita efetivamente. Então, eu acho que a uniformização de todos esses tributos, né, a gente tem várias sopas de letrinhas, a ICMS, ISS, PIS e COFINS, e realmente é extremamente burocrático. Na verdade, a escolha por um IVA dual aqui no Brasil justamente se deu por conta do Pacto Federativo que a gente tem, a competência tributária de cada ente, dos estados, municípios e a União, mas, na verdade, apesar de ser dois tributos, a CBS e o IBS, a gente tem um regramento único, então tudo que vale para um, vale para outro, então é como se a gente tivesse um único, realmente, tributo, e realmente deve ser bem positivo a questão da simplificação, como a Melina falou, da questão da conformidade, isso realmente tem um custo, né, todo o cumprimento de obrigações acessórias, e toda essa discussão que às vezes você tem
no processo administrativo, no processo judicial, e isso gera um custo para a empresa. Então, sobre esse aspecto, acho que a gente concorda que é um sistema aí que vem para simplificar e tornar mais justo, inclusive. A única questão aí, só retomando um ponto que a Melina falou sobre o setor de serviços, na verdade, o setor de serviço, ele não quer pagar menos, o que ele quer é pagar a mesma coisa, e a preocupação é de ter uma alíquota única, de ele não ter tantos créditos para tomar, é que justamente em todos os setores ele acabe efetivamente pagando mais que os outros setores. Então, o que buscou o setor de serviço a todo tempo nunca foi pagar menos, que efetivamente, na atualidade, ele paga menos, mas que ele pague o mesmo valor e contribua com a sociedade da mesma forma que todos os setores. Melina, agora com você, inclusive especialista em IVA, né? Bom, Eduardo, então a questão é que esse imposto sobre o valor agregado, como eu falei no início da minha fala, né, ele é utilizado na grande parte dos países do mundo, né, ele iniciou em 1954 na França, e depois que foi implementado pela primeira vez na França, ele se espalhou por toda a Europa, inclusive é uma condição para entrar na União Europeia, né, todos os países para entrar na União Europeia tiveram que adotar esse modelo de imposto sobre o valor agregado, se espalhou pela América do Sul, toda a América do Sul, América Latina, México, Argentina, Chile, tem já esse modelo, aqui no Canadá, onde eu moro também, toda a Ásia, inclusive países da África. Então, é um tributo que se consolidou como a melhor forma de tributação do consumo. E por quê? Né? Justamente por conta das características desse tributo, né? Primeira característica, que eu também já mencionei, é a base ampla. Ele incide sobre toda e qualquer operação com bens e serviços. Acaba essa discussão, essa fragmentação de base, de saber se isso é um serviço que se aplica ISS, ou se é uma circulação de mercadorias, se é um produto industrializado. Por exemplo, nós levamos 10 anos de discussão só no STF para saber se software é um bem ou um serviço. Qual tributo que incide sobre o software? Esse tipo de discussão não existe em modelos de país IVA, porque ele incide sobre toda e qualquer operação. O segundo modelo, né, a segunda característica principal é o creditamento amplo. O creditamento amplo faz com que haja uma desoneração da cadeia produtiva. Os empresários não pagam tributo no modelo IVA. O setor de serviços não paga tributo. O setor da indústria não paga tributo, porque todo tributo que ele paga no meio da cadeia, seja muito, seja pouco, vai ter um creditamento que nada mais é que a devolução do tributo na forma de crédito. Né? Então, se o setor de serviço, como a Saína fala, tem pouco crédito, significa que eles pagaram pouquíssimo tributo, e eles só vão ter devolvido aquilo que eles pagaram no meio da cadeia. Se o setor industrial tem muito crédito, significa que eles pagaram bastante tributo nas suas aquisições, equipamentos, insumos, e por isso só vão ter esse tributo devolvido de volta. Então, não interessa o quanto que a pessoa pagou, o que interessa é quanto que ela vai ter todo e qualquer tributo pago devolvido na forma de crédito. E é por isso que desonera os empresários, não é a empresa, não é a pessoa jurídica que paga tributo. Quem paga tributo é o consumidor final, porque esse tributo é sobre o consumo. É essa que é a mensagem principal. O IVA, ele não tributa setor, ele tributa o consumidor, porque é um tributo sobre o consumo. E, por fim, a última característica que é essencial para o nosso país, o IVA é um tributo no destino. Ele é recolhido pelo Estado, pelo município, de destino da operação, onde está localizado o consumidor final. Né, hoje, nós temos toda uma guerra fiscal em torno do ICMS, né, por atração de investimento, por cada Estado dando benefício fiscal para atrair indústria, atrair empresa. Isso tudo vai acabar porque, ao contrário da nossa tributação na origem que a gente tem hoje, a nossa tributação vai passar a ser no destino onde efetivamente o cidadão, o consumidor mora, e isso vai trazer mais transparência e cidadania fiscal para o nosso modelo. Então, acho que o IVA é o melhor modelo internacional e é muito bom e positivo que o nosso país está adotando agora esse modelo. Pelo menos todos concordam até agora aqui no Aparecida Debate, viu, Sarina? Que a reforma tributária, ela implica numa simplificação, né? Vai tornar mais transparente para o contribuinte, para o brasileiro, o que ele está pagando de impostos aqui no Brasil. Mas eu pergunto para você, depois para a Melina, essa simplificação afeta o bolso do consumidor, que eu acho que para isso, para ele é o que mais interessa nesse momento também?
Então, depende, né? Concordo com a Melina. A Melina é uma grande estudiosa do IVA, mas, infelizmente, a percepção acadêmica que se tem e a vida real, às vezes, ela é um pouco diferente. E como a gente discute isso com vários empresários, a conta não é tão simples assim, né? Claro, quem paga no final das contas, concordo com a Melina, quem paga o tributo no final das contas é o consumidor. Mas quando a gente está falando em lei de oferta e da procura e elasticidade dos preços, a gente tem um grande problema em relação a isso, né? E aí falo do setor de serviço novamente, porque acho que não há dúvidas que, com relação ao sistema atual, ele será o mais impactado, independente se vai manter a mesma arrecadação aí com relação aos fiscos. Então, se você tiver uma situação que você consiga repassar, a grande dificuldade é porque, às vezes, esse impacto vai ser significativo, então eu não vou conseguir repassar tudo, integralmente isso. Mesmo que eu estiver falando de tomada de crédito, mesmo que eu estiver falando com o consumidor final, às vezes, na situação prática do dia a dia, você não consegue, se a diferença for substancial, muito mais, né? Porque você vai ter várias empresas concorrendo na mesma situação, e quando a gente envolve simples, eu acho que a questão aí, com relação ao repasse, fica um pouco mais complicada, mas, a nosso ver, não é tão simples assim. Nem sempre eu vou conseguir repassar todo esse aumento. Talvez eu tenha que reduzir a minha margem de lucro e realmente repassar a outra parte, por mais que esse crédito seja integral, por mais que a gente tenha essa simplificação. Então, para o contribuinte, eu acho que depende, se ele estiver numa situação que esse aumento pode ser substancial, ou você vai ter o repasse integral, né? Se tiver numa situação concreta, a gente não tem como falar genericamente, né? Por exemplo, o setor do comércio, os cálculos que foram realizados pela nossa equipe econômica é que vai se manter a tributação que a gente tem hoje, com a tributação que a gente vai ter com o IVA. Já no setor de serviço, há um aumento e a gente não sabe como vai se acomodar. Alguns vão conseguir repassar integralmente, aí você não vai ter prejuízo, talvez para o consumidor final um pouco mais, mas a gente tem casos e casos, situações aí que a gente não verifica e essa preocupação do empresário de não conseguir efetivamente repassar esse aumento integral. Melina, sua vez. Bom, eu queria, então, falar que a minha percepção não é só acadêmica, não. Eu trabalhei tanto no Brasil, quanto trabalhei em modelos de IVA com empresas, né? Trabalhei na França, trabalhei no Canadá com empresas, então eu não tenho a percepção só acadêmica, não, de como o IVA funciona. E o que eu tenho para dizer é que não há diferenciação em modelos IVAs de tributação de serviços, do setor como um todo de serviços, para setor de comércio, de indústria, né? A tributação, ela é equivalente. O que há é que, para certos serviços, certos bens, tem uma alíquota menor ou um regime diferenciado, que foi o que exatamente aconteceu no país, né? No Brasil, na emenda constitucional, foi colocado que setor de saúde, serviços de educação, cesta básica, né, alimentos in natura, terão uma alíquota reduzida. Profissionais liberais também, como advogado, contador, engenheiro, terão alíquotas reduzidas. Então, assim, os serviços que são ditos como essenciais já estão beneficiados com essa alíquota reduzida na emenda constitucional. E, segundo lugar, como eu falei, eu queria perguntar para a Sarina, não tenho os dados aqui, infelizmente, mas já levantei esses dados para falar para vocês, qual a porcentagem do setor de serviço está fora do Simples e do MEI? Né, até ao que consta, né, se a gente tirar o setor de saúde, educação, que estão beneficiados, a maior parte, acredito que até mais de 90%, estão dentro do Simples e do MEI. E aí, repetindo, esses prestadores de serviço que estão dentro desses regimes, nada vai mudar, porque eles vão continuar submetidos ao regime, e inclusive a emenda constitucional deu a opção, se for mais favorável para esses prestadores de serviço, eles podem sair do Simples só no que diz respeito a esses dois tributos, o IBS e CBS, para tu poder tomar crédito e passar crédito para frente. Então, ainda o prestador de serviço tem uma opção de ver qual o melhor regime para ele, né, em termos econômicos, qual que para ele vai ser mais vantajoso. Então, por exemplo, a pessoa física,
o prestador de serviço que está no Simples, no meio da cadeia, talvez não seja tão vantajoso para ele. Se ele está prestando serviços para outra empresa, talvez seja mais vantajoso que ele saia do Simples para fins de IBS-CBS, para tomar integralmente crédito e para repassar integralmente crédito. Agora, se um prestador de serviço presta só para pessoa física, talvez seja vantajoso ficar no Simples. Então, esse tipo de situação foi dada a opção para o prestador de serviço ver qual é o melhor regime para ele, né? Então, assim, eu não acredito e não concordo com a Sarina que o setor de serviço vai ser prejudicado, pelo contrário, nós vamos ter diminuição de preços, como eu falei, para todos os bens e serviços, por conta dessa não cumulatividade da cadeia, eliminação dos resíduos tributários, de modo que, com uma redução do preço dos produtos, por exemplo, a gente vai ter mais dinheiro no bolso do cidadão e do consumidor, e com isso vai aumentar a demanda por serviços, né? Se você tem mais dinheiro disponível, mais renda disponível para o cidadão vai poder consumir mais serviços, vai aumentar a demanda por prestação de serviço, que hoje, por exemplo, uma pessoa de baixa renda talvez não possa fazer jus a certos serviços porque não tem renda suficiente. Tem que pagar 80% de carga tributária numa televisão, num aparelho celular, não sobra dinheiro para consumir serviços, né? Como eu falei, o consumidor de serviços, na sua grande maioria, é média e alta renda. Então, com mais dinheiro e renda disponível, vai ter uma demanda maior pela prestação de serviço e, por isso, com certeza, o setor vai se beneficiar com a reforma tributária, não tenho dúvidas com relação a isso. Infelizmente, o nosso tempo está no fim. Sarina, queria dar a palavra para você. Se forem 30 segundos, eu consigo. Acho que só respondendo a Melina em relação aos dados, acho que a gente tem o levantamento, não tem os dados aqui certo, mas mais de 70% dos regimes tributários das empresas são optantes do Simples, de fato, em termos de quantidade, não de faturamento, e desse percentual que é optante do Simples, com certeza a maioria do setor de serviço é mais de 60%, mas mesmo estando dentro do regime do Simples, isso não afasta a preocupação, justamente pelo que a Melina disse, porque quem estiver no meio da cadeia, como quem é optante do Simples, ele vai transferir o crédito dos novos tributos, CBS e IBS, que paga dentro do regime único, então ele vai ficar entre duas escolhas, principalmente quando ele vende para uma empresa grande, presta serviço para uma empresa grande. Ou ele se mantém no regime, integralmente no regime do Simples Nacional, e ele transfere um percentual muito pequeno, e aí ele pode perder competitividade, ou ele tenha que excluir, então, esses novos tributos, o IBS e a CBS do regime, apurar como uma empresa regular, e ficar em dois regimes tributários, com essa complexidade de, mesmo que as obrigações sejam simples, você ter que cumprir dois regimes tributários. Então, é muito provável que essas empresas, mesmo as que estão hoje no Simples Nacional, elas sejam compelidas a sair do Simples para aderir ao novo sistema, e aí a gente vai ter aí um acréscimo aí de empresas no regime irregular e não regime do Simples Nacional, apesar de, nos termos da Lei Complementar 123, serem micro e pequenas empresas. Bem, infelizmente, agora de fato, meu tempo acabou mesmo, mas assim, a gente precisa detalhar um pouco mais para o consumidor, para o brasileiro de uma forma geral, porque é ele quem vai pagar por tudo isso do sistema tributário brasileiro aprovado, esse novo modelo aprovado pelo Congresso Nacional. Regulamentação está começando agora, vai ter a transição. Então a gente vai voltar com a Aparecida Debate, vocês duas já estão convidadas para participarem de uma próxima oportunidade para a gente seguir com essa discussão, para ajudar quem? Para ajudar o nosso telespectador. Muito obrigado, viu, Sarina? Obrigado, Melina, pela participação. Já estão convidados para uma próxima, viu? Até mais. Boa noite para vocês. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além das notícias e os bastidores da programação, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui às terças-feiras. Aparecida Debate termina aqui. Uma ótima noite para você, um bom descanso e até a próxima.